Meus pais zombaram de mim no casamento do meu irmão, então a noiva dele se levantou e disse, em Almirante Jackson, senhor. Eu sou Jackson Maddox, tenho 38 anos, e no casamento do meu próprio irmão, meu pai se levantou na frente de 200 pessoas e me chamou de desgraça da família. Tudo começou numa terça-feira fria de outubro. Meu dia havia começado às 5 horas com uma corrida de 8 quilômetros, seguida por uma série de briefings que poderiam decidir o destino de operações do outro lado do mundo. O ar no meu escritório em Norfolk estava parado, cheirando levemente a café industrial e o aroma salgado da Baía de Chesapeake. Era um mundo de ordem, de consequências, de objetivos claros e resultados mensuráveis. Era um mundo que eu havia construído para mim mesmo, tijolo por tijolo disciplinado. Meu assessor, Tenente-Comandante Simons, um jovem oficial perspicaz de Ohio com olhos que não perdiam nada, entrou no meu escritório. Ele se movia com uma eficiência silenciosa que eu apreciava. Não falou até estar parado diante da minha mesa. Senhor, os relatórios preliminares da Operação Serpente do Mar estão na sua mesa para revisão, disse, e isto chegou para o senhor por correio pessoal. Ele colocou um único envelope cor creme na minha mesa. Era grosso, pesado e ornamentado. Um completo alienígena no meu ambiente estéril de correspondência digital e pastas Manila padrão. Obrigado, Simons, eu disse, sem olhar para cima do relatório. Só isso. Ele hesitou por um segundo, uma quebra do seu protocolo usual. Senhor, está tudo bem? Eu olhei para cima. Ele estava encarando o envelope, sua expressão cuidadosamente neutra, mas sua curiosidade era evidente. Tudo ótimo, tenente. Obrigado. Ele assentiu e se retirou, fechando a porta suavemente atrás de si. Eu encarei o envelope. O endereço de retorno era um fantasma de uma vida passada. Uma rua num subúrbio frondoso e próspero da Virgínia onde eu não havia pisado em 6 anos. A casa da minha família. Com um suspiro, abri o envelope com um abridor de cartas em forma de adaga naval. Um presente do meu primeiro comando. Dentro, o convite era o que eu esperava. Meu irmão mais novo, Tyler, estava se casando. Seu nome e o de sua noiva, Alexis Chun, estavam escritos em elaborada caligrafia dourada. Meu próprio nome, no entanto, estava endereçado com uma formalidade fria, quase japonizada, que era claramente o toque do meu pai. Vice-almirante Jackson Maddox. Não era um nome, era uma patente, um título que eles não conseguiam nem entender nem realmente respeitar, mas que se sentiam compelidos a reconhecer no papel. Então vi o bilhete, um pequeno pedaço de papel timbrado dobrado dentro do convite. Era a caligrafia da minha mãe, uma escrita familiar e pontuda que uma vez assinou meus boletins escolares. Continha apenas 2 palavras, comporte-se. 2 palavras. As mesmas 2 palavras que ela me sussurrou quando eu tinha 10 anos, pouco antes de eu ter que pedir desculpas a um vizinho por uma janela que Tyler quebrou com uma bola de beisebol. As mesmas 2 palavras que ela me sibilou durante nosso último jantar de Natal desastroso 6 anos atrás, momentos antes do meu pai, bêbado de uísque e ressentimento, me acusar de ostentar meu sucesso para fazê-lo parecer pequeno. Aquela noite terminou com um copo estilhaçado contra a lareira e minha partida silenciosa para a noite fria de dezembro. Eu não havia voltado desde então. Um homem menor teria rasgado o convite em pedaços. Uma versão mais jovem e mais raivosa de mim certamente teria feito isso. Mas a Marinha não me havia apenas dado uma carreira, ela me forjou em um estrategista. Me ensinou que você não vence uma guerra se recusando a lutar. Você vence escolhendo o seu campo de batalha, controlando a narrativa e executando o seu plano com precisão absoluta. Este convite não era um ramo de oliveira. Era uma convocação. Um desafio. E após 6 anos, eu estava pronto para respondê-lo. Chamei Simons no interfone. Ele apareceu instantaneamente. Tenente, preciso que faça algo para mim. Extraoficialmente. Claro, senhor. Preciso de uma lista completa e não classificada de convidados para o casamento de Tyler Maddox e Alexis Chun. A família da noiva é prioridade. Estou especificamente interessado em quaisquer conexões militares, ativas ou aposentadas, particularmente qualquer um associado à inteligência naval. Simons piscou, o primeiro sinal de surpresa que eu vi dele em meses. Senhor. E reserve-me um voo comercial para Richmond naquele fim de semana. Eu disse, meus olhos fixos na caligrafia elegante e zombeteira do convite. Parece que tem uma função familiar para comparecer. Eu não estava voltando para a reconciliação. Eu não estava voltando para perdão. Esses navios haviam zarpado, batido em icebergs próprios e afundado no fundo de um oceano frio e escuro anos atrás. Eu estava voltando para acabar com a guerra. A guerra psicológica silenciosa que eles haviam travado contra mim desde que eu era criança. E desta vez, eu não seria o garoto com o navio modelo quebrado. Eu seria o almirante, e estava trazendo minha própria frota. O carro alugado era um sedã cinza anônimo, o tipo de carro que se mistura a qualquer rodovia da América. Enquanto dirigia a rota familiar do Aeroporto Internacional de Richmond, memórias que eu havia mantido trancadas num compartimento estanque da minha mente começaram a emergir. A Virgínia no outono era linda. As árvores eram uma explosão de vermelho e dourado, mas a paisagem era apenas um pano de fundo para um passado que parecia tão cinza e opressivo quanto um céu de inverno. Minha casa de infância não era um lugar de calor. Era um lugar de regras. Mas as regras eram diferentes para mim e meu irmão. Eu era o filho sério, aquele que vivia pela lógica e disciplina. Meu quarto era um testemunho da ordem.
Livros organizados por assunto, aviões de modelismo construídos com precisão meticulosa. Lição de casa completada no dia em que era atribuída. O quarto de Tyler era um turbilhão de caos. Roupas no chão, equipamento esportivo empilhado num canto. Projetos meio terminados abandonados pela próxima coisa brilhante. Ele era o filho charmoso, aquele que vivia por impulso e emoção. Ele podia quebrar uma regra, dar um sorriso e de alguma forma acabar sendo o herói da história. Lembro quando eu tinha 16 anos. Eu havia passado meses me preparando para os exames de entrada da Academia Naval e o teste de aptidão física. Minha vida era um cronograma rígido de estudos, corrida, flexões e barras. Naquele mesmo semestre, Tyler, que tinha 14 anos, estava sendo reprovado em álgebra. A solução do meu pai não foi conseguir um tutor para Tyler. Foi me dizer para passar menos tempo na minha obsessão militar e mais tempo ajudando meu irmão. Ele só precisa de um empurrãozinho, Jackson, meu pai havia dito. Seu tom implicando que minha ambição era uma forma de egoísmo. Família ajuda a família. Então eu fiz. Passei horas tentando explicar equações algébricas para um irmão que estava mais interessado em rabiscar no caderno. Corri com ele nas manhãs tentando colocá-lo em forma para os testes da equipe de futebol JV. Meu próprio treinamento sofreu, mas eu fiz. Porque família ajuda a família. Tyler passou em álgebra com um C. Ele não entrou na equipe de futebol. Minha recompensa por ajudá-lo foi uma bronca da minha mãe sobre como minha personalidade intensa provavelmente estava colocando muita pressão nele. Naquele verão, quando minha carta de aceitação da Academia Naval chegou, meu pai olhou o envelope oficial, resmungou e disse, bem, acho que é isso então. Não houve celebração, nem festa. Naquela mesma semana, Tyler venceu um concurso de comer cachorro-quente na feira do condado, e meus pais emolduraram a fita azul e a penduraram na sala. Essa era a essência. Meus sucessos eram verdades inconvenientes, lembretes de um caminho que meu pai não havia tomado, uma disciplina que ele não tinha. As vitórias triviais de Tyler eram celebradas porque eram seguras. Não representavam ameaça ao ego frágil do meu pai. Entrando na longa entrada de cascalho, vi a casa. Era um espécime perfeito da arquitetura colonial, uma fachada de tijolos de 2 andares com colunas brancas e persianas verde escuras. Projetava uma imagem de estabilidade, de dinheiro antigo, de uma família americana feliz. Era a mentira mais convincente que eles já haviam contado. Saí do carro. O ar de outubro estava fresco. Eu estava usando roupas civis, um blazer escuro, calças cinzas e uma camisa social simples. Havia decidido contra usar meu uniforme para a chegada. Essa era uma ferramenta que eu empregaria depois. Por enquanto, eu seria o filho. Eu lhes daria uma última chance de me ver como tal. Minha mãe, Margaret, me encontrou na porta. Ela ainda era uma mulher bonita, mas seu rosto estava marcado com linhas finas de insatisfação perpétua. Ela limpou as mãos no avental, um hábito nervoso que eu lembrava bem. Jackson, ela disse. Sem abraço, sem sorriso, apenas meu nome, falado como um item numa longa lista de tarefas. Você está aqui. Seu quarto está igual ao que sempre foi. Não faça bagunça. Olá, mãe, eu disse. É bom vê-la também. O sarcasmo passou despercebido por ela, ou ela escolheu ignorá-lo? A casa cheirava igual. Cera de limão, papel velho e um aroma fraco e indefinível de decepção. Entrei na sala de estar e o nó frio que havia se formado no meu estômago na terça-feira apertou ainda mais. As paredes eram um museu curado da vida de Tyler. Tyler na sua formatura do ensino médio, de braços dados com nossos pais. Tyler segurando um troféu ridículo de alguma equipe de softball de liga de cerveja. Tyler numa viagem de esqui. Tyler e sua noiva, Alexis, sorrindo numa foto de noivado profissionalmente tirada na praia. Escaneei cada parede, cada prateleira, cada mesa de canto. Nenhuma foto minha. Era de tirar o fôlego em sua completude. Eu havia sido sistemática e metodicamente apagado da história da nossa família. Era como se o segundo filho deles nunca tivesse nascido. Meu pai, Robert, apareceu na porta do seu escritório. Ele estava segurando um copo de líquido âmbar, uísque, seu companheiro constante. Ele era um capitão da marinha aposentado, um homem cuja carreira havia atingido o pico 20 anos atrás. Ele me olhou de cima a baixo, seus olhos demorando no meu rosto, depois nos meus ombros, como se procurasse pelo uniforme que não estava lá. Então você veio, ele disse, sua voz um rosnado baixo. Não era uma saudação. Era uma acusação. Você mandou um convite, respondi, minha voz uniforme. Não seja esperto, Jackson, ele gritou. Você conhece as regras. Este fim de semana é sobre Tyler, não sobre você. Não ouse fazer nenhuma das suas encenações. Eu tive que resistir ao impulso de rir. Minhas encenações incluíam me formar com honras da academia, comandar com sucesso um navio de guerra e alcançar uma patente com a qual ele apenas sonhara. Para ele, minha vida inteira era uma encenação feita com o único propósito de embaraçá-lo. O jantar de ensaio naquela noite foi num clube campestre abafado. Era a revelação pública do meu status como pária da família. O mapa de assentos me colocou na mesa 9, uma mesa redonda pequena num canto escuro, espremida entre uma samambaia em vaso e as portas basculantes para a cozinha. Meus companheiros de mesa eram um punhado de vizinhos dos meus pais que haviam sido convidados por obrigação, e que claramente não tinham ideia do que dizer para mim.
Meu tio Roy, irmão mais novo e mais barulhento do meu pai, veio e me deu um tapa forte nas costas. Jack, garoto, ainda brincando com aqueles barcos cinzas grandes, né? Não afunde nenhum deles, ele rugiu, borrifando o cuspe. Minha tia Patrícia, sua esposa, se inclinou para um dos vizinhos e sussurrou, alto o suficiente para eu ouvir, e ele sempre foi um garoto estranho e sério. Teve alguns problemas, sabe? Comi meu frango mal passado, o som rítmico das portas da cozinha fornecendo uma trilha sonora deprimente para a refeição. Então, do outro lado da sala, eu ouvi. Capitão Marcos Rivera. Meu melhor amigo. Meu irmão em todas as maneiras que importavam. Ele era convidado da família Chum. Sua esposa havia feito faculdade de Direito com Alexis. Nossos olhos se encontraram. Vi a raiva piscar no seu rosto. Ele conhecia a história da minha família, mas ver a teoria colocada em prática tão brutal era outra coisa inteiramente. Ele fez um movimento para se levantar, para atravessar a sala e se juntar a mim no meu exílio, mas eu lhe dei o menor e mais imperceptível balançar de cabeça. Ainda não. Espere pelo sinal. Ele entendeu. Ele era um guerreiro. Ele sabia a importância do timing. Ele se sentou de volta, mas seus olhos nunca me deixaram, uma promessa silenciosa de apoio. Mais tarde, quando o jantar estava terminando, eu estava parado no bar, pegando um copo d'água. Tyler estava por perto, cercado pelos seus padrinhos, se banhando na adulação deles. Seu irmão fica bem arrumado? Um deles disse, acenando na minha direção. Qual é a dele, afinal? Meu pai estava no exército. Ele disse que chegar a almirante é basicamente impossível. Tyler riu, um som desdenhoso e arrogante. Vice-almirante, e é principalmente político. Ele é um burocrata em DC, passa os dias garantindo que o café de algum senador esteja quente. Não é como se fosse um comando real. Além disso, olhem para ele. O cara não tem vida. Nunca nem se casou. Sem filhos. Qual é o sentido de um salário alto e um título chique se você não tem ninguém para compartilhar? Eu sou quem está realmente vencendo. Eu tenho Alexis. Eu tenho uma vida real. Eu apenas fiquei lá, deixando as palavras me atingirem. Não era apenas um insulto. Era a história oficial deles. Aqui eles contavam para si mesmos e para o mundo para dar sentido à minha vida, para diminuí-la, para torná-la menor que a deles. Saí para o terraço. O ar fresco da noite parecia limpo. Marcos se juntou a mim um momento depois. Jack, isso é pior do que você jamais me contou, ele disse, sua voz tensa. Esta é uma campanha deliberada e coordenada de humilhação. Eu sei o que é, eu disse, olhando para as estrelas. Por quê? Por que você está deixando eles fazerem isso? Uma palavra sua, uma ligação para a pessoa certa, e você poderia tornar as vidas deles muito, muito desconfortáveis. Me virei para encará-lo, a luz fraca do clube lançando longas sombras no pátio de pedra. Por que Marcos? Eu disse, e um sorriso frio e duro tocou meus lábios pela primeira vez naquela noite. Para vencer uma batalha, primeiro você tem que deixar seu inimigo acreditar que está vencendo. Você os deixa estender demais suas linhas. Você os deixa ficarem arrogantes. Você os deixa revelar sua posição. Eles acham que estão dando um casamento, mas o que estão realmente fazendo é montando palco para sua própria corte marcial. E eu vou ser o juiz-presidente. Marcos me encarou, um sorriso lento se espalhando pelo seu próprio rosto. Você tem um plano. Eu sempre tenho um plano, confirmei. O jogo estava em andamento, e eu estava finalmente pronto para fazer minha jogada. A manhã do casamento chegou com um céu brilhante e sem nuvens. Era o tipo de dia perfeito de outono que pertence a um cartão postal. Na casa da família Maddox, no entanto, um sistema de baixa pressão estava se formando. Eu havia estendido meu uniforme branco na noite anterior, passando eu mesmo com um vaporizador de viagem. Não confiava em deixá-lo com mais ninguém nesta casa. Eu também havia, como precaução, trazido um uniforme de backup completo. No meu mundo, redundância não era pessimismo. Era profissionalismo. Você sempre tem um plano de contingência. Sempre. Minha previsão valeu a pena. Desci para tomar um café, e quando voltei ao meu quarto, encontrei a porta entreaberta. No peito pristinamente branco da minha jaqueta de uniforme, havia um grande e feio respingo de vermelho escuro. Um copo que cheirava a merlot estava na mesa de cabeceira. Uma peça de evidência silenciosa e condenatória. Minha tia Patrícia apareceu na porta, uma expressão de horror teatral no rosto. Seu filho, meu primo de 8 anos, espiou por trás das pernas dela. Oh, meu Deus, Jackson. Patrícia ofegou. Billy, você fez isso? Oh, que menino travesso. Sinto muito, muito, Jackson. Você sabe como as crianças são. Elas se metem em tudo. Espero que não esteja arruinado. A mentira era tão transparente que era quase insultante. Isso não foi acidente. Isso foi um ataque coordenado. Um ato petulante de sabotagem projetado para me perturbar, para me diminuir, para literalmente manchar o símbolo do trabalho da minha vida. Eles queriam que eu aparecesse parecendo manchado e desarrumado. Uma manifestação física da desgraça que eles acreditavam que eu era. Eu nem olhei para a jaqueta manchada. Olhei diretamente para Patrícia, meus olhos tão frios e calmos quanto um mar de inverno.
Está tudo bem, tia Patrícia, eu disse, minha voz perigosamente suave. Obrigado pelo lembrete. Na minha área de trabalho temos um ditado, em dois é um e um é nenhum. Eu sempre venho preparado. Caminhei até minha bolsa de roupas, abri o zíper e tirei o uniforme de backup idêntico e imaculado. Segurei-o, como eu disse, preparado. A expressão presunçosa no rosto dela vacilou, substituída por uma piscada de confusão e algo mais. Uma pequena centelha de medo. Esta não era a reação que ela esperava. Eu não estava perturbado. Eu não estava irritado. Eu estava no controle. Ela murmurou algo sobre preparar Billy e saiu correndo. Enquanto vestia o uniforme fresco, senti o ritual familiar me acalmar, o alinhamento preciso das fitas, o clique satisfatório dos botões, o peso do tecido nos meus ombros. Este uniforme não era uma fantasia. Era uma declaração de fato. Representava 2 décadas de disciplina, sacrifício e compromisso inabalável. Era um mundo longe das teatralidades baratas e ciúmes mesquinhos desta casa. A próxima frente na guerra de atrito deles se abriu no gramado amplo e perfeitamente cuidado do clube campestre onde as fotografias pré-cerimônia estavam sendo tiradas. O fotógrafo, um homem agitado num terno apertado, estava claramente recebendo direção da minha mãe, que estava agindo como diretora não oficial e tirânica do ensaio. Ok, pais do noivo com o casal feliz, ela gritou, sua voz brilhante e frágil. Robert e Margaret sorriram enquanto flanqueavam Tyler e Alexis. Perfeito. Agora, apenas os irmãos. Os olhos da minha mãe encontraram os meus por uma fração de segundo, um desafio silencioso. Comecei a dar um passo à frente. Oh não, você não, querido, ela disse rapidamente, acenando uma mão desdenhosa. Quisemos dizer os irmãos da noiva com o noivo, uma pequena foto de boas-vindas à família. Era uma improvisação magistral e cruel. Repetidas vezes, eles encontraram uma razão para me excluir, os primos, os avós, todo o clã Maddox. Fui deixado parado na periferia, assistindo-os construir um álbum de família perfeito do qual eu estava conspicuamente ausente. Era uma declaração pública de que eu não era um deles. Após vários minutos desta humilhação educada e sorridente, vi uma figura se destacar da multidão crescente de convidados e caminhar em minha direção com propósito. Era a comandante Helena Shen, a mãe da noiva. Ela era uma presença formidável em seu próprio uniforme de gala, uma mulher cujo comportamento calmo ocultava uma mente afiada como um caco de vidro. Havíamos servido juntos numa força-tarefa conjunta de alto risco no Golfo Pérsico, um ambiente de pressão onde você aprende a verdadeira medida de uma pessoa. Nos conhecíamos e respeitávamos. Almirante, ela disse, sua voz baixa e firme enquanto parava ao meu lado. Ela não saudou, isso teria sido uma quebra de protocolo neste ambiente social, mas sua postura era de inequívoco respeito profissional. Parece que o registro oficial deste evento está sendo curado. Uma observação astuta, comandante, respondi, meus olhos ainda fixos no grupo risonho. Minha filha é uma boa mulher, ela disse, seu olhar se suavizando enquanto observava Alexis, que estava sorrindo, alheia ao drama se desenrolando na borda do gramado. Ela é advogada corporativa, brilhante, com princípios. Ela não sabe nada desta dinâmica. A história que foi contada a ela é que você é um irmão difícil e afastado que desaprova o casamento dela com Tyler. A história oficial, a propaganda deles, me pintava como vilão, o carreirista de coração frio que não conseguia ficar feliz pela alegria da família. Obrigado pela inteligência, Helena, eu disse, usando seu primeiro nome pela primeira vez. É uma peça crítica do quadro operacional. Ela assentiu, entendendo meu significado completamente. Me avise se precisar de apoio, almirante. Minha equipe é sua equipe, sempre. Entendido, comandante, eu disse. O apoio que eu precisava não era um resgate. Era simplesmente para ela ser quem ela era, uma testemunha cuja credibilidade era inquestionável. A cerimônia em si foi uma bela peça de teatro. Sentei num banco bem no fundo da igreja, uma ilha de branco no mar de ternos escuros e vestidos pastéis. Assisti Tyler ficar no altar, parecendo cada bit o filho bonito e bem-sucedido que meus pais sempre quiseram. Assisti meu pai inflar o peito de orgulho. Assisti minha mãe enxugar uma lágrima que eu sabia que não era real, e senti uma profunda sensação de paz. A conexão emocional havia sido cortada há muito tempo. Tudo o que restava era um problema tático que exigia uma solução final e decisiva. Na recepção, o insulto final, aquele destinado a me quebrar, foi entregue com precisão caligráfica elegante. O mapa de assentos era um quadro maciço e ornamentado na entrada do salão de baile. Mesa 1, o grupo do casamento. Mesas 2 e 3, família próxima. Escaneei a lista de nomes primorosamente impressos. Descendo a lista. E novamente. Meu nome não estava lá. Então eu ouvi. Na parte inferior do quadro, abaixo da planta baixa, quase como uma reflexão tardia, havia uma pequena adição crudamente escrita à mão em marcador preto. J. Maddox, mesa 18. Eu não precisava encontrar a mesa para saber onde ela estava. Minha avaliação estratégica da sala já havia identificado a pior localização possível. A mesa 18 era uma mesa pequena para 2 pessoas, espremida no alcove ao lado das principais portas de serviço para a cozinha. Era um lugar para fornecedor, não convidado. Caminhei até a mesa e me sentei. A porta se abriu, me explodindo com uma onda de calor, barulho e cheiro de alho. Um garçom quase bateu na minha cadeira. Era perfeito. Eles haviam feito sua jogada final.
Haviam empurrado todas as suas peças para frente, deixando seu rei completamente exposto. Pensaram que haviam me dado checkmate. Não tinham ideia de que haviam acabado de cair na minha armadilha. Marcos apareceu um momento depois, seu rosto uma máscara de fúria fria. Chega, Jack. Estamos saindo, ele disse, sua voz um sibilo baixo. Isso não é apenas um insulto. Isso é uma declaração de guerra. Vamos embora. É por minha conta. Melhor churrascaria de Richmond. Sente-se, Marcos, eu disse calmamente, pegando o guardanapo e dobrando-o numa dobra perfeita e fresca no meu colo. Sentar? Por que diabos você ficaria aqui e aguentaria isso? Olhei para ele, meus olhos duros. Porque eu não estou aguentando. E estou documentando. Preciso de uma testemunha. E agora, você é ela. Minha decisão estava tomada. Eu aguentaria este último ato patético de desafio. Eu absorveria a salva final deles. Porque o contra-ataque que eu havia planejado seria tanto mais devastador por isso. A tempestade não havia apenas começado. Eu estava prestes a me tornar a tempestade. O salão de baile zumbia com a alegria fabricada de uma centena de conversas. Do meu exílio na mesa 18, eu tinha uma vista panorâmica do campo de batalha. Era como estar num centro de comando, observando movimentos inimigos à distância. Eu estava isolado, mas também era onisciente. Observei meu pai, Robert. Ele estava indo de mesa em mesa, um copo de uísque permanentemente grudado na mão. Estava interpretando o papel do patriarca orgulhoso, dando tapinhas nas costas, rindo alto demais. Parou por muito tempo numa mesa ocupada por um homem que reconhecia a inteligência pré-casamento que Simons havia reunido para mim. Um magnata imobiliário local, um homem cujo nome num prédio era a ideia de verdadeiro sucesso do meu pai. Meu pai estava animado, apontando, gesticulando, sem dúvida tentando impressionar este homem com suas conexões poderosas e sua família maravilhosa. Era tudo uma performance, uma tentativa desesperada de sustentar seu próprio senso frágil de autoestima. Observei minha mãe, Margaret. Ela era diretora social da operação, deslizando entre mesas com um sorriso sereno colado no rosto. Tocaria um braço aqui, riria de uma piada ali, garantindo que a grande ilusão da família perfeita permanecesse intacta. Ela era a chefe propagandista, aquela que havia passado uma vida inteira tecendo uma narrativa do brilhantismo de Tyler e minha estranheza. Seu medo real, eu sabia, não era que eu falhasse, mas que eu tivesse tanto sucesso que seu mundo cuidadosamente construído fosse exposto como mentira. E observei meu irmão, Tyler. Ele estava na pista de dança com sua linda nova esposa, Alexis. Ele era um bom dançarino, eu tinha que admitir. Movia-se com uma graça praticada e fácil que sempre lhe veio naturalmente. Mas mesmo do outro lado da sala, eu podia ver os sinais sutis. A maneira como seus olhos se dirigiam à mesa do nosso pai a cada poucos momentos, buscando aprovação. A ligeira tensão no seu sorriso. Ele também estava performando. Estava interpretando o papel do noivo feliz e bem-sucedido, a criança dourada que havia conquistado o prêmio supremo. Mas era uma vitória frágil. Todo o seu senso de identidade era emprestado, um reflexo das ambições dos nossos pais. Sem a aprovação deles, ele não era nada. Marcos sentou comigo, um pilar silencioso de lealdade. Ele havia puxado uma cadeira da sua mesa designada, um pequeno mais significativo ato de rebelião. Criou um pequeno quadro estranho. Os dois oficiais uniformizados, um capitão, um vice-almirante, sentados nos piores assentos da casa. Não passou despercebido. Vi meu pai lançar um olhar escuro e venenoso na nossa direção. Ele não conseguia suportar a visão de mim com um amigo, um par, um irmão de armas. Era uma rachadura na narrativa do meu isolamento. Ele parece que quer te dar uma corte marcial por estar se divertindo, Marcos murmurou, girando vinho no copo. Controle é a droga de escolha dele, respondi, minha voz baixa. Minha própria existência é um desafio à autoridade dele. Ele não suporta que eu construí uma vida, uma carreira, uma reputação, completamente fora da esfera de influência dele. Meu olhar varreu a sala e encontrou a comandante Shen. Ela estava sentada com sua família e o almirante Thompson. O oficial de 4 estrelas aposentado, mas ainda imensamente respeitado. Ela me deu um breve aceno quase imperceptível. Era toda a confirmação que eu precisava. Os jogadores-chave estavam cientes da situação. E estavam observando. Eram meus ativos estratégicos esperando para serem empregados. Após os pratos do prato principal serem retirados, um DJ de smoking subiu ao microfone. Muito bem, pessoal, vamos aplaudir nosso casal feliz, Tyler e Alexis. E agora é hora de alguns brindes especiais do nosso grupo de casamento. O ar na sala mudou. Este era o evento principal. O padrinho, um cara alto da fraternidade de Tyler, deu um discurso divagante que era mais sobre suas próprias façanhas da faculdade do que sobre o noivo. Então a madrinha, irmã mais nova de Alexis, deu um brinde genuinamente doce e tocante que trouxe uma lágrima ao olho da noiva. Então o DJ anunciou, e agora, vamos ouvir do orgulhoso pai do noivo, Sr. Robert Maddox. Meu pai subiu ao palco, radiante. Deu um discurso curto e genérico sobre como estava orgulhoso do seu filho Tyler, como Alexis era maravilhosa, e como estava feliz em recebê-la na família. Ele não mencionou meu nome. É claro que não. Terminou, e quando os aplausos morreram, segurou a mão. Mas antes de ir, ele disse, um sorriso astuto no rosto.
Meu filho Tyler também queria dizer algumas palavras. Tyler praticamente saltou para o palco, pegando o microfone do nosso pai. O holofote, que havia estado na mesa principal, varreu a sala, caçando. Passou por mim uma vez, depois voltou, me prendendo na sua luz brilhante e implacável. O operador tinha suas instruções. Uau, que dia! Tyler começou, sua voz cheia de energia. Obrigado a todos por estarem aqui. Significa o mundo para nós. Fez uma pausa, deixando seus olhos me encontrarem na escuridão. Quero dar um agradecimento especial ao meu irmão mais velho, Jackson, por fazer a viagem. Sei como ele está ocupado com todo o seu trabalho importante. A sala ficou silenciosa. Este não era um brinde. Era uma emboscada. Podia sentir o peso de 200 pares de olhos em mim. Não me movi. Não me encolhi. Deixei ele ter o palco. Um bom comandante sabe quando deixar o inimigo avançar para a zona de morte. Eu estava no olho da tempestade, um lugar de calma perfeita, de foco absoluto. Havia colocado a isca. Agora era a hora de vê-los pegá-la. O holofote era um círculo quente branco, me isolando do resto da sala. O silêncio era absoluto, um vácuo esperando para ser preenchido. Tyler estava no palco, se banhando no poder do momento. Ele era o promotor, o juiz e o júri, e estava prestes a entregar seu veredicto sobre toda a minha vida. Sabem, ele continuou, sua voz pingando com o tipo de sinceridade falsa que havia aperfeiçoado quando criança. É engraçado. As pessoas veem o uniforme, veem as estrelas, e ficam todas impressionadas. Acham que meu irmão é algum tipo de herói de ação, sabem, como algo de um filme. Soltou uma risada curta e desdenhosa. Alguns dos seus amigos nas mesas da frente, aqueles que estavam na piada há anos, riram junto com ele. Mas a verdade é, Tyler se inclinou para o microfone, sua voz se tornando um sussurro conspiratório que ainda ecoava por todo o salão silencioso. O trabalho dele agora é principalmente administrativo. É um trabalho de escritório, muita papelada. Pensem nele menos como um guerreiro e mais como, bem, um porteiro da marinha. Um porteiro muito bem classificado e bem vestido, mas um porteiro mesmo assim. Ele só vigia portas para políticos agora. A risada que se seguiu foi maior desta vez. Ondulou pela sala, começando com os psicofantas de Tyler e se espalhando para a família extensa, os tios e tias que sempre viram minha disciplina como arrogância e meu sucesso como uma afronta pessoal. Estavam rindo do absurdo de tudo. O garoto estranho e sério brincando de soldado finalmente colocado no seu lugar. Ele havia reduzido meu comando, minha responsabilidade pelas vidas e segurança de milhares de marinheiros americanos, a uma piada. Permaneci imóvel, meu rosto uma máscara de neutralidade. Alcancei meu copo d'água, meus movimentos lentos e deliberados. Não daria a eles a satisfação de uma reação. Meu pai, Robert, não conseguiu resistir à oportunidade de dar o golpe fatal. Empurrou sua cadeira para trás e se levantou, seu rosto vermelho de uísque e vitória. Sua voz, anos de ressentimento por trás dela, ecoou pela sala. Ele está apenas sendo modesto, Tyler, Robert gritou. Conseguindo uma nova onda de risadas. Fez uma pausa para efeito dramático, então entregou a linha que havia esperado 30 anos para dizer. Na realidade, ele é a desgraça desta família. Era isso, a declaração final e definitiva. A risada explodiu. Era um rugido de zombaria, de escárnio, de alívio coletivo de que a ovelha negra da família havia finalmente sido oficialmente marcada. Vi a expressão de triunfo puro e não adulterado no rosto do meu pai. Ele havia vencido. Na frente de todos, havia me reduzido a nada. Coloquei meu copo d'água com um clique suave, e então me levantei. A risada gaguejou e morreu, substituída por um silêncio tenso e curioso. O pai estava de pé. A desgraça estava prestes a falar. O que ele possivelmente poderia dizer? Não olhei para meu pai. Não olhei para meu irmão. Meus olhos encontraram o magnata imobiliário que meu pai havia estado bajulando a noite toda. Dirigi-me a ele, mas minha voz era calma, clara e projetada para cada canto da sala. Meu pai tem direito à sua opinião, comecei, meu tom tão nivelado e firme quanto um navio em mares calmos. E meu irmão está certo. Meu trabalho envolve portas. Fiz uma pausa, deixando a tensão crescer. Mas ele está enganado sobre a natureza do meu trabalho. Vejam, as portas pelas quais sou responsável são aquelas que mantêm este país seguro à noite. As portas que guardo são aquelas que nossos inimigos rezam para conseguir abrir, e aquelas atrás das quais famílias como a sua dormem pacificamente, nunca sabendo os perigos que elas mantêm afastados. As pessoas pelas quais sou responsável têm patente superior a todos nesta sala. Combinados. Um murmúrio baixo e inquieto varreu a multidão. Esta não era a resposta de um homem envergonhado. Era uma tréplica direta e confiante. O rosto de Robert se contorceu do triunfo à confusão, depois à raiva. Então virei ligeiramente a cabeça, meu olhar se fixando em Marcos. Era o sinal. Marcos se levantou, seu porte cada centímetro do capitão da marinha condecorado que era. Almirante, peço desculpas pela interrupção, ele disse, sua voz soando com curiosidade formal. Mas há um momento o senhor me mencionou que havia recentemente recebido uma comenda pelo seu último comando. Uma bastante significativa, acredito que disse. Presumo que os detalhes da operação sejam classificados. A sala estava agora tão quieta que você podia ouvir o gelo derretendo nos copos.
Dei um leve aceno. Os detalhes operacionais permanecem classificados, capitão. O prêmio em si, no entanto, foi desclassificado e inserido no registro público no mês passado. A armadilha estava armada. Era uma manobra perfeita, profissional e totalmente defensável. Eu não estava me vangloriando. Estava simplesmente confirmando um fato em resposta a uma pergunta direta de um colega oficial num ambiente público. Registro público? Marcos disse, uma expressão de interesse teatral no rosto enquanto tirava seu smartphone. Bem então, o portal de relações públicas da Marinha deveria ter a citação. É tudo fonte aberta. Seus dedos começaram a teclar na tela. O único som era o clique fraco do teclado virtual. Qual é o significado disso? Meu pai gaguejou, sua autoridade evaporando. Este é um casamento. Sentem-se. Ninguém prestou atenção nele. Todos os olhos estavam em Marcos. Ah, achei, Marcos anunciou, sua voz carregando o peso da autoridade. Limpou a garganta e começou a ler da tela. Citação oficial para a concessão da Medalha de Serviço Distinto da Marinha ao vice-almirante Jackson Maddox. Um suspiro coletivo audível varreu a sala. Mesmo os civis sabiam que a Medalha de Serviço Distinto não era coisa pequena. Era uma honra reservada para os mais altos escalões de liderança, para serviço de profunda importância nacional. A voz de Marcos ficou mais forte. Cada palavra era um golpe de martelo na narrativa que minha família havia tão cuidadosamente construído. Por serviço excepcionalmente meritório numa posição de grande responsabilidade como comandante da Força-Tarefa Conjunta Lança de Netuno, o vice-almirante Maddox demonstrou liderança estratégica brilhante, coragem pessoal e determinação inabalável durante a Operação Maré Silenciosa. Suas ações decisivas diante de um adversário numericamente superior e tecnologicamente avançado resultaram diretamente na neutralização de uma ameaça crítica à segurança nacional e na preservação de mais de 200 vidas americanas, incluindo a equipe de inteligência avançada liderada pela comandante Helena Shum. O nome, comandante Helena Shum, atingiu a sala como um raio. Cada cabeça se virou para encarar a mãe da noiva. E então a jogada final devastadora. A comandante Helena Shum, em seu uniforme branco imaculado, empurrou sua cadeira para trás e se levantou. Caminhou com propósito calmo e deliberado da sua mesa através da pista de dança e parou a 2 pés de mim. Ela não falou. Não precisava. Seus olhos encontraram os meus, cheios do respeito de um guerreiro. Veio para a posição de sentido, suas costas retas como vara, e executou uma continência perfeita, nítida e totalmente silenciosa. Uma batida depois, do outro lado da sala, o almirante Thompson, o reverenciado 4 estrelas, se levantou e fez sua própria continência. E então Marcos. Então 3 outros homens, cavalheiros mais velhos que agora reconheci como oficiais aposentados, se levantaram como um e saudaram. A risada era uma memória distante. A zombaria havia sido aniquilada. Tudo o que restava era um silêncio atordoante e reverberante. Finalmente me permiti olhar para minha família. O rosto da minha mãe era uma máscara desmoronando de horror. Meu pai estava congelado sólido, sua boca escancarada, uma estátua de raiva impotente. E Tyler, a criança dourada, a estrela do show, estava no palco, seu rosto da cor de cinzas. Balançou uma vez, seus olhos reviraram e ele desabou no chão desmaiado. O baque do seu corpo batendo no palco foi pontuado pelo craque agudo de uma taça de champanhe escorregando da mão entorpecida do meu pai e se estilhaçando no chão. Alexis, a noiva, uma advogada brilhante subitamente confrontada com um caso de fraude e engano que nunca poderia ter imaginado, olhou do seu marido inconsciente para sua mãe continênciando para mim, o homem que haviam chamado de desgraça. Seu rosto era uma tela de horror puro e nascente. A verdade não havia apenas saído à tona, havia detonado, e havia nivelado todo o mundo deles. A implosão da recepção de casamento foi rápida e total. Médicos correram para o palco para Tyler. Convidados, não mais fingindo celebrar, se reuniram em grupos atordoados e sussurrantes, seus olhos se alternando entre a mesa fúnebre da minha família e eu. A narrativa havia sido irrevogavelmente estilhaçada, e uma nova, muito mais convincente, havia tomado seu lugar. Não fiquei para assistir à limpeza. Minha missão estava completa. Marcos e eu saímos para o ar fresco da noite, deixando o caos para trás. O silêncio no estacionamento foi um alívio bem-vindo. Bem, Marcos finalmente disse, soltando um assobio longo e baixo. Para um cara que guarda portas, você certamente sabe como explodi-las das dobradiças. Um sorriso raro e genuíno tocou meus lábios. É sobre aplicar pressão às fraquezas estruturais, meu amigo. Eles construíram uma estrutura defeituosa. Na manhã seguinte, estava metodicamente fazendo as malas na minha bolsa de roupas no meu quarto silencioso do hotel. Meu telefone tocou. O identificador de chamadas dizia mãe. E ignorei. Tocou novamente, e novamente. Na quinta tentativa, atendi. O que você quer? Perguntei, minha voz desprovida de emoção. Estou no lobby, ela disse, sua voz um sussurro tenso e áspero. Precisamos conversar. Por favor, Jackson. 5 minutos. Suspirei. Era a hora do debriefing final. Encontrei-a num canto deserto do lounge do hotel, um lugar de carpetes bege e arte genérica. Ela parecia 10 anos mais velha do que na véspera. Seus olhos estavam inchados e vermelhos, sua postura derrotada. Mas ela não havia vindo buscar perdão. Havia vindo negociar os termos. Tentou uma tática diferente primeiro, em culpa.
Como você pôde, Jackson? Ela começou, sua voz tremendo com indignação fabricada. Como você pôde fazer isso com seu irmão? No dia do casamento dele, você o humilhou. Você arruinou tudo. Apenas a encarei, meu silêncio uma tréplica mais poderosa que qualquer argumento. Deixei-a ficar sem fôlego. Quando terminou, seus ombros se curvaram, a raiva se esvaziou, substituída por um apelo desesperado. Você tem que consertar isso, ela disse, mudando para seu objetivo real precisa lançar algum tipo de declaração. Diga às pessoas que foi um mal-entendido, uma piada que foi longe demais. A reputação de Robert na comunidade está arruinada. Os Shanes estão furiosos. Você tem que fazer alguma coisa. Alcancei a pasta de couro aos meus pés e tirei uma pasta fina. Deslizei-a pela mesa de madeira polida. Fez um som suave e final. O que é isto? Ela perguntou, sua mão tremendo enquanto a alcançava. Um relatório pós-ação, eu disse. Ela abriu. Dentro estavam os documentos que eu conhecia de cor, cópias das 3 queixas éticas anônimas que haviam sido registradas contra mim nos últimos 10 anos. Cada uma havia chegado como um torpedo na noite bem antes de um conselho de promoção crítico. Cada uma estava cheia de mentiras viciosas e meias-verdades, alegando tudo desde má conduta profissional até falhas morais. Cada uma havia desencadeado uma investigação interna estressante que, embora finalmente limpasse meu nome, havia lançado uma sombra de dúvida sobre minha carreira e me custado tempo e momentum valiosos. A página final do arquivo era a que mais importava. Era um relatório de 2 páginas de um analista linguístico forense que havia contratado privadamente 6 meses atrás. O relatório concluía, com 98,6% de grau de certeza, que o autor de todas as 3 queixas venenosas e ameaçadoras de carreira era a mesma pessoa. A análise era brutalmente específica, quebrando estrutura de sentença, hábitos de pontuação e o uso repetido de certas frases arcaicas. Linguística forense, expliquei suavemente, minha voz tão calma e precisa quanto um bisturi de cirurgião. É um campo fascinante. Eles podem combinar textos anônimos aos escritos conhecidos de um autor com incrível precisão. Neste caso, os escritos conhecidos eram as dezenas de cartas que você me mandou durante meus 2 primeiros anos na academia. Na época em que ainda pensava que eu valia a pena escrever. Ela encarou o relatório, seu rosto ficando de uma cor espectral de pálido. Sua mão voou para a boca. A evidência era absoluta. Havia sido ela, minha própria mãe. Ela havia sistematicamente tentado destruir a única coisa no mundo que eu havia construído para mim mesmo. Eu estava com medo, ela finalmente sussurrou, as palavras engasgando na garganta. Seu pai, depois que foi preterido para sua própria promoção, ficou tão amargo, tão irritado, ver você ter sucesso onde ele falhou. Era como jogar sal na ferida todos os dias. Pensei que se eu apenas te atrasasse ele seria mais fácil de conviver. Fiz pela paz. Fiz pela família. Não, eu disse, minha voz dura e fria como aço. Você fez por si mesma. Escolheu o caminho de menor resistência. Sacrificou seu filho para apaziguar o ego de um homem fraco. Escolheu administrar um monstro em vez de enfrentá-lo. Me levantei, minha cadeira fazendo um som suave de raspagem no chão. Não haverá declaração. Não haverá conserto. Você construiu esta vida. Agora tem que viver nela. Não me contate novamente. Quando me virei para ir embora, uma figura frágil mas não curvada emergiu de uma poltrona no canto, onde havia estado sentada despercebida. Minha avó, Vivian. Ela havia ouvido tudo. Caminhou lenta e deliberadamente, passou por mim e parou na frente da filha. Não gritou. Não chorou. Sua voz era quieta, mas cortou o silêncio do lounge como uma navalha. Eu te vi fazer isso, Margaret, Vivian disse, seus olhos cheios não de raiva, mas com uma decepção profunda e sem fundo. Por 30 anos, vi você elogiar o sol oco e punir o sólido. Vi você escolher o conforto de uma mentira sobre a dificuldade da verdade. Balançou a cabeça, um gesto pequeno e triste. Você cuidou do jardim errado, e agora vê o que cresceu. Essa foi a última vez que vi ou falei com minha mãe. As ligações começaram a chegar alguns dias depois. Uma mensagem de voz chorosa da minha prima Elisa, pedindo desculpas pela fraqueza dela. Uma ligação desajeitada e autocentrada do tio Roy, tentando reescrever a história alegando que sempre esteve do meu lado. Deletei-as sem pensar 2 vezes. Então, uma ligação veio de um número que não reconheci. Era Alexis Chun. Sua voz era nítida, clara e totalmente profissional. Almirante Maddox, aqui é Alexis Chun. Queria informá-lo pessoalmente que registrei uma anulação do meu casamento com Tyler Maddox, ela disse. Meu advogado concorda que há bases claras de fraude. Fui induzida a um contrato matrimonial sob uma teia de engano e falsas premissas sobre o caráter e posição da família Maddox. Sinto muito pelo que passou, Alexis, eu disse, e estava falando sério. Sou eu quem sente, ela respondeu, seu tom profissional se suavizando por um momento. Sou advogada. Sou treinada para ver através de mentiras. Não acredito que fui tão cega. As coisas que disseram sobre você, a maneira como te trataram, ninguém merece isso. Conversamos por quase 1 hora. Ela descreveu o colapso total que ocorreu depois que saí da recepção, as brigas gritantes entre Tyler e Robert, a maneira como sua própria mãe, Helena, havia calmamente informado Robert que qualquer associação social ou profissional entre as famílias Chun e Maddox estava permanentemente terminada.
Era um conto triste e patético de uma estrutura podre desabando sob o peso das próprias mentiras. A comunicação final foi uma mensagem de voz divagante de 2 minutos do meu pai, deixada às 3 da manhã. Era uma diatribe patética de desculpas, culpa e autopiedade. Ele me culpou. Culpou Tyler. Culpou a Marinha. Culpou o mundo. As 2 palavras que nunca disse foram "e me desculpe". Deletei a mensagem sem ouvir até o final. Eles não eram mais meu fardo para carregar. Eram apenas fantasmas, ecos desvanecendo de uma vida que eu havia finalmente, decisivamente, deixado para trás. A guerra havia terminado. O trabalho longo e silencioso de construir a paz estava prestes a começar. Os 6 meses que se seguiram ao casamento foram um período de reconstrução silenciosa e deliberada. A demolição havia sido barulhenta e espetacular, mas o processo de construir algo novo dos escombros era um esforço mais lento e significativo. Algumas semanas após o evento, recebi uma ligação formal do almirante Thompson. Ele era um velho amigo do meu avô e havia tomado um interesse discreto na minha carreira ao longo dos anos. Ofereceu-me uma nova posição no Pentágono, uma promoção significativa para um papel supervisionando um programa recém-criado de ética e desenvolvimento de liderança para o corpo de oficiais seniores da Marinha. Após a aula magistral que você deu em defesa estratégica de caráter, Jackson, ele disse, sua voz ruminando com diversão, não consigo pensar numa única pessoa em toda a frota mais qualificada para ensinar isso. Você viveu isso. Era uma tremenda honra, o ápice de uma carreira. Alguns anos atrás, eu teria aceitado sem hesitação, mas a experiência com minha família havia mudado minha perspectiva. Havia recalibrado minha definição de serviço. Minha batalha não havia sido com a instituição da Marinha. A Marinha, com suas regras claras e estrutura meritocrática, havia sido minha salvação. Minha batalha havia sido contra um inimigo mais insidioso, o veneno silencioso e esmagador da traição familiar, um tipo de guerra psicológica que poderia aleijar o espírito de um militar de serviço mais completamente que qualquer adversário estrangeiro. Vi uma necessidade diferente, uma linha de frente diferente onde eu estava unicamente qualificado para servir. Respeitosamente recusei a posição do Pentágono. Em vez disso, tomei o risco estratégico mais significativo da minha vida. Submeti minha renúncia da Marinha dos Estados Unidos. Após 20 anos de serviço, foi a decisão mais difícil que já tomei, mas sabia que era certa. Com uma porção significativa das minhas economias, os rendimentos de alguns investimentos sábios e uma missão clara e inabalável, iniciei uma fundação sem fins lucrativos. Chamei-a de Fundação Resiliência. Seu propósito era singular e profundamente pessoal, em fornecer apoio confidencial, consultoria jurídica pro bono e aconselhamento especializado para militares da ativa e veteranos cujas carreiras e bem-estar mental estavam sendo ativamente minados por dinâmicas familiares tóxicas. Ajudaríamos eles a lutar contra a sabotagem financeira, pais drenando a conta bancária de um soldado em missão, cônjuges acumulando dívidas. Ajudaríamos eles a contra-atacar chantagem emocional e o tipo de mentiras destrutivas de reputação que haviam sido usadas contra mim. A comandante Lena Chun foi a primeira pessoa que liguei. Pedi para ela ser vice-presidente do conselho de diretores. Ela aceitou imediatamente. É a missão mais importante que já me foi oferecida, Jackson, ela disse. Marcos Rivera também se juntou, liderando nossos programas de alcance. Abrimos um escritório pequeno e despretensioso em Alexandria, Virgínia. No início, a resposta foi um gotejamento. As pessoas hesitavam, tinham medo. Então, algumas almas corajosas se apresentaram. Ajudamos um jovem fuzileiro naval cujos pais estavam tentando conseguir uma dispensa desonrosa porque ele havia desafiado os desejos deles de se alistar. Ajudamos uma piloto da Força Aérea cujo ex-marido estava ameaçando lutar pela guarda total dos filhos usando o cronograma de missões dela contra ela. A palavra começou a se espalhar pela comunidade militar unida. O gotejamento se tornou uma inundação. Eu havia pensado que minha história era uma anomalia, uma situação disfuncional única. Rapidamente, e tristemente, aprendi que era apenas uma história entre milhares. Havia encontrado meu novo comando. Uma noite, cerca de um ano após a fundação abrir, estava trabalhando até tarde, revisando um arquivo de caso particularmente difícil. Um pacote foi entregue por correio. Era uma caixa pesada e quadrada. Dentro, almofadado em espuma, estava uma garrafa de single malt de 25 anos, o tipo que meu pai sempre cobiçou mas nunca comprou para si mesmo. Embaixo havia uma única folha de papel timbrado creme pesado, do mesmo tipo em que seu convite de casamento havia sido impresso. A carta estava escrita à mão. Jackson, vi uma entrevista que você deu num programa de notícias sobre a fundação. Você estava falando sobre coragem moral. Disse que às vezes os ataques mais perigosos não vêm da frente, mas do seu próprio flanco traseiro. Não percebi quão alto você havia subido, porque estava ocupado demais olhando para baixo. Passei sua vida inteira pensando que você nos havia abandonado. Vejo agora que fomos nós que abandonamos você. Robert. Não era um pedido de desculpas. Não era um pedido de perdão. Era uma confissão, escrita na linguagem estirada e orgulhosa de um homem incapaz de pronunciar as palavras "me desculpe". Era o mais próximo que ele chegaria de admitir a verdade. Não respondi. Coloquei a garrafa de uísque não aberta no armário do meu escritório e guardei a carta. Era um documento histórico agora, um registro de uma guerra que estava finalmente, verdadeiramente terminada. O aniversário da abertura da fundação foi um evento discreto. Fizemos uma pequena recepção na nossa nova sede maior para funcionários, doadores e algumas das famílias que havíamos ajudado.
Enquanto conversava com Helena, minha assistente se aproximou de mim, sua expressão pedindo desculpas. Senhor, desculpe interromper, mas há um homem aqui para vê-lo. Ele não tem agendamento. Diz que se chama Tyler. Me virei, e lá estava ele, parado hesitante no arco da entrada do hall principal, parecendo perdido e fora de lugar. O ano não havia sido gentil com ele. A arrogância svagerem havia sumido, substituída por uma exaustão profunda e cansada. Estava magro, seu terno caro pendendo nele como uma fantasia. Posso falar com você? Ele perguntou, sua voz tão baixa que mal consegui ouvi-lo sobre o burburinho gentil da recepção. Levei-o de volta à solidão silenciosa do meu escritório. Ele desabou numa das poltronas de couro de frente para minha mesa, não olhando para mim, mas encarando a parede atrás de mim. Estava coberta de fotografias, não da família, mas da vida que havia construído. Minha tripulação de comando na ponte do meu último navio, uma foto de grupo de uma corrida de caridade da fundação, uma foto minha apertando a mão de um jovem marinheiro que havíamos ajudado a recuperar sua vida. Meu divórcio de Alexis está finalizado, ele disse, sua voz plana e entorpecida. O advogado dela era um tubarão. Ela ficou com a casa, o carro, tudo. Ela merecia. Soltou uma risada seca e chocalhante que não tinha humor. Papai mal fala comigo. Ele me culpa por tudo, por desmaiar, por não ser forte o suficiente para lidar com você, por embaraçá-lo. Por que você está aqui, Tyler? Perguntei, minha voz direta mas não unkin. Ele finalmente olhou para mim, e seus olhos eram os olhos de uma criança perdida. Estavam cheios de uma honestidade desesperada e patética que nunca havia visto nele antes. Vim te contar algo. Depois que a vovó Vivian morreu, tivemos que passar pelas coisas dela para o funeral e o inventário. Alexis ainda estava me ajudando então. Respirou fundo e trêmulo, suas mãos se torcendo no colo. Ela deixou tudo para você, Jack. A casa, suas ações, uma herança significativa. O advogado do inventário está tentando te encontrar. Isso era novidade, mas eu podia dizer que não era o ponto. Havia mais. Não é por isso que estou aqui, ele sussurrou, sua voz rachando. No cofre dela, havia cartas antigas, cartas entre ela e o vovô, de quando o papai era um jovem oficial. Encarou suas próprias mãos tremendo. Papai estava na pista rápida. Estava sendo considerado para um comando importante, uma promoção que faria carreira. Mas foi preterido. Houve um incidente, as cartas disseram. Uma violação ética séria envolvendo fundos do governo. Matou a carreira dele. É por isso que ele nunca passou de capitão. Ele enterrou isso. Passou a vida inteira se envergonhando disso. E lá estava, a peça final que faltava do quebra-cabeça. A história de origem do monstro. O ressentimento vitalício do meu pai, sua amargura viciosa e direcionada para mim, não era apenas ciúme simples. Era uma projeção da sua própria vergonha secreta e profunda. Ele não conseguia suportar a visão do meu sucesso porque era um monumento vivo e respirante ao próprio fracasso dele. Ele me chamou de desgraça para abafar a voz na própria cabeça que estava gritando a mesma coisa para ele. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Tyler. Ele nem tentou enxugá-las. Toda a minha vida, ele engasgou, as palavras arrancadas dele. Tudo o que fiz, toda mentira que contei, toda vez que te machuquei, foi pela aprovação dele. Eu só queria que ele ficasse orgulhoso de mim. Mas ele nunca ficou. Ele só me usou como escudo para esconder a própria vergonha. Olhou para mim, seu rosto uma ruína de arrependimento. Como eu conserto isso, Jack? Como eu me conserto? Nem sei quem sou sem ele. Como você se torna uma boa pessoa? Olhei para meu irmão, a criança dourada, agora apenas um homem quebrado num terno caro. E senti a última brasa de raiva no meu coração finalmente esfriar, deixando para trás não perdão, mas uma pena vasta e vazia. Ele não era meu rival. Ele não era meu inimigo. Ele era apenas a vítima final de uma guerra que nunca entendeu. Não oferecia um abraço ou palavras fáceis de conforto. Isso teria sido um desserviço. Ele não precisava de um salvador. Precisava de um ponto de partida. Abri a gaveta da mesa e tirei um cartão de visita. Pertencia a um terapeuta, um dos melhores da área de DC, um homem com quem nossa fundação trabalhava que se especializava em trauma familiar complexo. Você não simplesmente se torna uma boa pessoa, Tyler. Eu disse, estendendo o cartão. É uma missão. Requer um plano, disciplina e disposição para enfrentar verdades desconfortáveis. E é uma missão que você tem que comandar sozinho. Sua jornada começa aqui. Ele pegou o cartão como se fosse uma tábua de salvação. Segurou-o na mão tremula e olhou para mim. E pela primeira vez em nossas vidas inteiras, acho que ele finalmente me viu não como um irmão ou rival, mas simplesmente como um homem que havia encontrado seu próprio caminho para fora da escuridão. Mais um ano se passou. As estações giraram. O mundo continua se movendo. A Fundação Resiliência cresceu além de qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. Temos uma equipe de 20 pessoas, uma rede de voluntários pelo país, e ajudamos mais de 500 militares e suas famílias a navegar pelas águas escuras e traiçoeiras de suas próprias guerras privadas. Estamos fazendo um bom trabalho. É o comando mais importante que já tive. Nunca mais ouvi de Tyler. Não sei se ele jamais ligou para aquele terapeuta. Espero que sim. Mas sua jornada, sua guerra, é dele para lutar. Tenho minha própria paz para manter.
A casa que minha avó me deixou na herança, aquela cheia de tantos fantasmas, eu vendi. No momento em que a venda foi finalizada, senti um peso que nem sabia que ainda estava carregando sair dos meus ombros. Peguei cada centavo dos rendimentos e estabeleci o fundo de bolsa Vivian Maddox, fornecendo fundos universitários completos para filhos de marinheiros alistados que demonstram caráter excepcional. Era uma maneira de transformar o solo envenenado do meu passado num jardim para o futuro de outra pessoa. Da casa, mantive apenas uma coisa, a velha bússola de latão do meu avô, aquela que Vivian havia pressionado na minha mão antes do casamento. Fica no canto da minha mesa hoje, um lembrete silencioso e firme de sempre conhecer meu próprio norte verdadeiro. Minha vida é silenciosa agora, mas não está vazia. Está cheia de propósito. Os fantasmas de Robert, Margaret e o garoto que Tyler costumava ser foram enfrentados, entendidos e finalmente, receberam uma dispensa desonrosa da minha vida. Apenas na semana passada, estava caminhando ao longo do rio Potomac, o memorial Jefferson brilhando branco do outro lado da água. Estava com um jovem capitão fuzileiro naval, um oficial brilhante cuja carreira quase havia sido descarrilhada por um pai possessivo e manipulador que havia tentado sabotar sua autorização de segurança. Estávamos apenas caminhando, e eu estava ouvindo, uma habilidade que aprendi a valorizar mais que a capacidade de dar ordens. Após um longo silêncio, o jovem capitão olhou para mim, seus olhos cheios de uma mistura de respeito e curiosidade. Senhor, ele perguntou hesitante, é verdade o que as pessoas na fundação dizem sobre o senhor? Que o senhor era, que realmente era um vice-almirante? Parei de caminhar e olhei para o rio. Um barco de turismo deslizou, sua esteira balançando gentilmente a água. O sol estava baixo no céu, pintando as nuvens em tons de laranja e roxo profundo. Por um momento fugaz, vi um reflexo na superfície da água, não do homem na camisa polo azul simples e caquis que eu era hoje, mas do homem no sol. Pensei na jornada longa, dolorosa e ultimamente vitoriosa daquele garoto silencioso com o porta-aviões modelo despedaçado para o homem que havia ficado sozinho naquele salão de baile, inflexível e inquebrantável. Um sorriso genuíno, fácil e sem esforço, se espalhou pelo meu rosto. Eu disse, minha voz silenciosa, mas firme e certa, uma vez, mas agora, sou apenas alguém que decidiu não desaparecer. O jovem capitão assentiu lentamente, uma expressão de profundo entendimento no rosto. Ele não precisava dizer mais nada. Ficamos lá por um momento, dois guerreiros de gerações diferentes, unidos por uma verdade compartilhada e não dita. Então, nos viramos e continuamos nossa caminhada, falando não sobre as batalhas do passado, mas sobre a promessa do futuro, o futuro dele, e a paz silenciosa e inabalável do meu próprio.